Oi gente, como é que vocês estão? Espero que estejam todos excelentes. O meu nome é Amanda Brantes, eu trabalho com o Ricardo Martins na MyBroker há um ano, mas minha história começou com o direito. Eu fiz faculdade de Direito aqui em Goiânia, vim do interior quando eu tinha 17 anos para estudar. Daí fiz o curso, concluí o curso, advoguei por um tempo, mas não me identifiquei com a profissão. E daí comecei a estudar para concurso, buscando uma outra forma, para trabalhar dentro da minha área e não estava satisfeita. Foi quando eu conheci o mercado imobiliário. E hoje eu estou trabalhando na MyBroker há um ano e venho tendo bons resultados. Algumas conquistas, apesar de eu ter entrado na imobiliária no final de agosto para setembro do ano passado, eu fui top 4 no fechamento anual que nós tivemos, com poucos meses de vendas, e isso começou a trazer alguns corretores para mim, vieram me procurar, muitos iniciantes, mas também alguns mais maduros, para perguntar como eu faço para vender todos os meses, dicas de prospecção, dicas de como vender todos os meses mesmo. E por isso eu quis até trazer esse tema aqui para vocês, a minha forma de ver, esse tema de como vender todos os meses, para tentar ajudar um pouquinho cada um de vocês. Se eu conseguir ajudar com pelo menos alguma coisinha, alguma dica, já vou estar feliz. Então hoje eu trabalho mais com o nicho de alto padrão, lançamentos. Claro que eu também atendo pessoas de médio padrão e revenda, mas o meu foco, o meu nicho mesmo é alto padrão do lançamento. Tenho o VGV que gira em torno de 1,5 milhão por mês. E essa é a média de valores mais ou menos. Então, quero falar um pouquinho para vocês como eu faço para vender todos os meses. E esse é o meu tema, como vender todos os meses. E eu vou passar com vocês sobre o que normalmente a maioria das dúvidas das pessoas que me perguntam sobre prospecção, sobre como eu trato os clientes. Então, vou passar sobre a prospecção. Depois quero falar um pouquinho sobre a experiência do cliente, que eu acredito ser muito importante para esse meu ponto de vender todos os meses. E dou duas diquinhas de ouro que eu levo para o meu dia a dia no final dessa aula com vocês. Então, vamos lá. Claro que tudo isso também com muita disciplina que eu faço, planejamento, o Ricardo Martins fala muito sobre isso. Não dá para falar sobre tudo aqui, então eu escolhi falar um pouquinho mais sobre esses pontos que eu vou tratar com vocês. E antes de qualquer coisa, eu quero começar com esse questionamento. Por que vendas de imóveis? Eu caí de paraquedas nessa profissão e me encontrei aqui quando eu percebi que eu poderia realizar sonhos, que poderia mudar a vida de pessoas, seja para uma pessoa que está procurando uma casa para morar, seja para uma pessoa que quer investir e fazer um bom investimento, pelo propósito maior. Então, não é só pelo dinheiro. Claro, o dinheiro é maravilhoso, a gente é muito bem remunerado, é uma profissão muito bem paga, Mas é importante, é determinante para que você tenha sucesso, que você se questione se você tem um propósito maior, mesmo que seja para você, para sua família, realização de um sonho. E importantíssimo que você esteja aqui também pensando em ajudar as pessoas. Isso faz toda a diferença. E agora, já entrando aqui na prospecção, vou abordar uns pontos de prospecção com vocês que eu acredito serem muito importantes. Começando pela lista dos 100. Se você é um corretor iniciante, talvez você não tenha visto ainda falar sobre essas formas de prospecção. E se você já é um corretor maduro, você conhece, mas eu quero passar um pouquinho mesmo sobre a minha forma de ver essas formas de prospecção. E a lista dos 100 eu entendo como uma forma de você praticar. Você vai estar entrando no mercado, se você está entrando no mercado, a lista dos 100 é interessante porque você vai começar já falando com pessoas que você conhece. E sempre que você for falar com o cliente, você vai ter que demonstrar atenção, é importante que você pergunte da família, é importante que você pergunte do trabalho, e nada melhor para começar do que já falando com as pessoas que você conhece, E isso é interessante porque também são essas pessoas que vão te indicar com mais facilidades. E se, por exemplo, alguém desses conhecidos, eles estiverem procurando por um imóvel, eles vão priorizar você por você ser uma pessoa conhecida. Até aconteceu comigo, quando eu entrei na MyBroker, eu fiz a minha lista dos 100 e conversei com um amigo, disse que eu estava trabalhando no mercado imobiliário e ele estava procurando por um imóvel altíssimo padrão, era já VGV de 1.600.000. Ele já tinha escolhido a unidade, já estava em negociação com uma outra imobiliária e por ele me conhecer,
ele resolveu priorizar e terminar essa negociação comigo. Então, na primeira semana de trabalho, eu tive essa oportunidade aí, não vendi por motivos externos. Teve uma alta da soja, ele resolveu deixar de fazer investimento na semana, mas tive com a negociação bem avançada por eu ter feito a ligação da lista do 100, depois acabei vendendo outro imóvel para ele, e tudo começou com essa lista, que eu acho muito importante até para você já ir treinando, aprendendo mesmo aquecimento para o mercado imobiliário, porque você vai estar falando com conhecidos. Depois, eu até quis colocar nessa ordem porque é a ordem que eu entendo ser muito importante. Redes sociais. Até no segundo dia, eu gosto de contar essa história, eu tive que fazer uma prova para especialista de um empreendimento que seria lançado aqui em Goiânia. E para fazer essa prova, uma das questões, na verdade, era pedindo para você gravar um vídeo explicando por que aquele era um bom investimento, uma boa opção para morar. Eu mal conhecia o empreendimento e estava entrando naquele momento no mercado imobiliário, muita gente nem sabia ainda que eu estava trabalhando como corretora, mas eu sabia fazer prova de concurso. E eu falei, eu não vou perder uma questão por não fazer um vídeo. E aí resolvi que eu iria gravar esse vídeo, até tinha uma premiação em dinheiro também, para quem gravasse um bom vídeo. Não ganhei, mas no dia seguinte eu tive uma visita, minha primeira visita agendada por conta desse vídeo. Então eu acho muito importante você se posicionar nas redes sociais. Mesmo que você comece mal, a gente vai crescendo, vai evoluindo e você só vai aprender fazendo. Eu, assim, sempre vendo por pessoas que surgem das minhas redes sociais. Às vezes eu não sei nem como ela apareceu ali, quando eu vou ver ela não é um seguidor. Mas apareceu e comprou, ou aparece, indica. Então, eu acho muito importante esse posicionamento das redes sociais, principalmente do Instagram. E aos poucos você vai pegando o jeito. Eu não tô falando que eu sou boa, mas eu tento sempre postar algum conteúdo interessante. Os clientes, eles começam a se interessar quando, de repente, ele aparece falando assim, nossa, você tá me dando vontade de comprar um imóvel. Então, é importante que você se posicione nas redes sociais. Eu sempre faço vendas assim. Networking. Eu vejo o networking também como uma forma como uma obrigação. Eu gosto de sair, eu pratico esportes, eu faço academia e às vezes eu tô muito cansada do dia a dia mesmo. É cansativo ser corretor, não tô falando que é fácil, mas tem uns convites. Vamos jogar vôlei ali, eu jogo vôlei. Vamos no aniversário. Existem ocasiões que eu não tô com vontade de ir, mas eu faço isso por obrigação. Eu entendo que eu preciso fazer isso porque é importante que eu faça networking. Eu trabalho com pessoas e quanto mais pessoas eu conhecer, maior a minha possibilidade de tirar dali um cliente. Então já até aconteceu de um dia eu ter que ir jogar vôlei num lugar longe, num condomínio fechado aqui distante, até Aldeia do Vale, onde o Ricardo mora. Eu não estava com vontade, tinha tido um lançamento no dia e eu não vendi, porque não tiveram unidades, eu não vendi nem consegui comprar também. Fiquei sem, estava chateada, falei, nossa, eu vou nesse vôlei porque lá tem muita gente diferente, investidores, e pode ser que eu encontre algum cliente lá. E eu, dito e feito, encontrei um cliente no vôlei no Aldeia do Vale, então eu fui por obrigação e deu certo. Então eu acho importante que você veja o networking também como uma obrigação. Anúncios. Anúncios são excelentes, né? Mas a gente não pode ficar viciado em anúncios, esperando o famoso lead quente, que não existe. A gente precisa fazer os anúncios, mas tentar também fugir daquela maré ali de ser panfleteiro virtual. É importante que a gente faça anúncios de uma forma diferente para realmente chamar a atenção dos clientes. E você precisa tratar os leads como sendo pessoas mesmo. Não é só simplesmente um lead que chegou ali e vai comprar. Você precisa sempre estar acompanhando, você precisa fazer esse follow-up e não ficar dependente somente de anúncios. Até porque a ação de abordagem, que é o outro ponto que eu quero falar agora, é muito interessante também para você aprender a lidar com as pessoas. Então, às vezes, se você fica dependente de anúncios e fala, não gosto de fazer ação de abordagem. E eu digo ação de abordagem porque eu não acho interessante a panfletagem. Eu nunca tive uma pessoa que entrou em contato comigo de panfletar, mas eu já tive negociações de pessoas que eu abordei. Numa feira, fui lá e conversei sobre o empreendimento que seria lançado. Então, a ação de abordagem é interessante também, mesmo que você não venda, que você não goste, para você aprender a lidar com as pessoas. Porque às vezes você não faz tanto atendimento, está começando agora, e já é uma forma de você ir se adequando, se adaptando a
ao nosso mercado, né, ao nosso dia a dia. E tudo isso está ligado ao fato de você ser corretor full-time. Então, você precisa ser corretor full-time. Se você está no elevador, se você está na academia, se você está num café, eu já consegui cliente na loja de um shopping. Eu fui comprar uma bolsa e estava com o meu crachá. Normalmente eu uso um crachá ou alguma máscara de construtora, que hoje a gente tem que usar a máscara. Então, às vezes uso, por exemplo, da FGR, que é bem conhecida em Goiânia, para as pessoas realmente verem que eu sou corretora de imóveis. E aí a cliente veio me perguntar, a gente acabou fechando o negócio por eu ter me apresentado como corretora de imóveis na loja em que eu fui comprar uma bolsa. Então é importante que você seja corretor full-time, você não sabe onde pode estar um cliente em potencial. Isso tudo também, além do planejamento, da disciplina, que eu não consigo entrar em tudo isso agora, e da prospecção, que é muito importante, o mais importante de tudo é a experiência do cliente. Eu trouxe até essa formulazinha, apesar de eu não gostar muito de matemática, trouxe essa formulazinha que eu achei bem interessante para a gente resumir isso, que é a satisfação igual ao resultado, menos expectativa. Então, muita gente, infelizmente, hoje ainda tem uma má impressão da nossa profissão. Vem corretor de imóveis como uma pessoa desonesta, como alguém que só quer pegar o dinheiro, que é ruim. E normalmente chegam até a gente com expectativa baixa. Por exemplo, na pontuação de 0 a 10, 2 pontos. E às vezes, se você faz um bom atendimento, se você consegue resolver o problema dessa pessoa, se ela vive uma boa experiência, se você realmente é um personal broker, né, faz um trabalho personalizado, você consegue um bom resultado, a pessoa te pontua ali de 0 a 10 com 8. Então, você vai ter um resultado de satisfação que é igual a satisfação que é igual ao resultado, menos expectativa. Então, seria uma pontuação de 6, que é uma boa pontuação. E nisso você vai estar conseguindo indicações depois do cliente e vai valorizar também a nossa classe de corretores. Mas agora você imagina o contrário. Se a pessoa chega com uma expectativa alta de que ela vai conseguir realizar um sonho, de que vai encontrar o imóvel perfeito, de que vai ser bem atendida, porque também acontece. As pessoas, elas querem realizar os sonhos. Então, elas chegam às vezes com uma expectativa alta. E você faz um trabalho ruim, você não gera uma boa experiência. A pessoa fica só na expectativa, não consegue realizar o sonho, não consegue fazer o investimento. Então, a gente vai ter uma satisfação contrária. O resultado, a expectativa era 8, o resultado foi 2, vai ter o resultado menos 6. O que é péssimo para você, porque você não vai conseguir vender, né? Não vai conseguir indicações, no máximo essa pessoa vai falar mal de você. E também é ruim para a nossa classe de corretores. Então, muito importante para vender todos os meses, você gere uma boa experiência para o cliente, porque ele pode voltar a ser cliente e ele também vai te indicar. Eu tenho muitos clientes que já compraram mais de uma vez e também que me indicaram. E como criar uma boa experiência para esse cliente? Tudo começa com a atenção e agilidade, desde a primeira mensagem ou ligação até o pós-venda, ad eternum. Quis até fazer uma homenagem aqui ao direito. É importante que você sempre seja atencioso, desde a primeira mensagem, desde a primeira ligação, que você seja ágil. As pessoas hoje em dia, elas querem um tratamento VIP, elas querem se sentir especiais, querem um tratamento personalizado. Então, se você faz isso e faz com agilidade, por exemplo, eu vou selecionar para você algumas opções de imóveis e te mando até amanhã. E aí passou uma semana, você não apareceu. Você pode esquecer que esse cliente, ele ou já comprou ou já encontrou algum outro corretor que atendeu ele como ele realmente merecia. Então é importante que você faça realmente um bom trabalho, independente do padrão, se é o médio padrão, baixo padrão, Minha Casa Minha Vida, verde e amarela, né? O alto padrão, é importante que você sempre faça um bom atendimento. É importante que você entenda a necessidade de cada pessoa. Uma pessoa pode ter a necessidade de status, outra pode realmente ter a necessidade de mais espaço. Cada um vai ter realmente a sua necessidade. E se você entender o que cada cliente quer, às vezes ele não vai falar tudo isso, não vai gritar essas informações, mas se você estiver prestando atenção, se você for atencioso, você vai conseguir entender o que essa pessoa está buscando. E aí você vai conseguir fazer um trabalho mais personalizado e gerar uma boa experiência. Você precisa analisar os critérios do cliente de prioridade. Um pode ter a prioridade a localização, o outro o preço, o outro a planta, o projeto.
Então, é importante que você entenda qual é a prioridade para você não ficar perdendo seu tempo e também não fazer com que o cliente perca o tempo dele. Se você for mais assertivo e conseguir identificar essa prioridade, a experiência dele também vai ser melhor, porque você vai ser mais eficiente, ele vai economizar o tempo dele, todo mundo hoje está com pressa, né? Então é importante que você, para isso também, conheça bem o que você está vendendo. Se você não conhece o que você está vendendo e vai simplesmente jogando aqueles imóveis ali para o cliente, provavelmente você também não vai ser eficiente. E provavelmente você também não prestou atenção no que ele queria. Então, tudo isso está interligado, assim como é o fato de o ambiente precisar estar bem preparado. Se você vai atender, por exemplo, em um decorado, é o melhor dos cenários, maravilha, lançamento, vai estar o ar-condicionado ligado, musiquinha ambiente tocando, lindo, maravilhoso, tudo limpo. E se você vai atender em uma revenda, às vezes uma casa, pode ser que ela esteja até desocupada. Então a casa pode estar fechada ali, abafada, tubulação com mau cheiro. Então é importante que você sempre prepare o ambiente. Isso tudo faz parte dessa boa experiência. Então todos esses pontos interligados. E para isso também é importante que você tenha foco no cliente e não no produto. Se, por exemplo, eu coloquei ali na cabeça que eu quero vender tal produto porque a comissão é boa, e eu vou ficar jogando esse produto ali, tentando enfiar de qualquer forma esse produto no cliente, eu não vou conseguir atender a necessidade dele. Ele não vai comprar de mim, mas ele vai achar alguém que consiga atender essa necessidade. Então é importante que você foque no cliente, faça um trabalho personalizado, aquele trabalho de alfaiataria mesmo, para criar essa boa experiência. E é mais fácil você fazer tudo isso, você criar uma boa experiência, quando você está entusiasmado, quando você está otimista, quando você acredita que todos os atendimentos eles vão ser convertidos em venda. É muito importante que você vá para todo atendimento pensando que você vai vender, você não vai simplesmente para atender, você vai ali para vender. Quando você faz isso, você já trata a pessoa como realmente um cliente, não mais uma pessoa que você está atendendo, um visitante, e você tem mais naturalidade para tratar ele da forma como ele merece. Você tem certeza que você vai vender. Então, por que você vai tratar ele ali como um qualquer que está só especulando? Se você acha que você vai vender, você vai otimista, entusiasmado, feliz, sorrindo, alegre, porque você já vendeu. E até interessante, a gente usa muito isso na MyBroker, que você leve uma proposta com você. Você não vai para vender, você vai para vender. Então, se você está levando uma proposta, até o seu subconsciente acredita que você está ali para vender. E você vai conseguir levar melhor a situação e agir de uma forma mais entusiasmada, porque toda a energia que você leva para o seu atendimento, você passa para o cliente. Então é importante que você esteja sempre com um alto astral. E trouxe até essa frase aqui para ilustrar isso. A vitória ou a derrota, ela tem início na mente das pessoas. Então, se você tem uma mente de vitorioso, de que já vendeu, que está tudo certo, então você é um vitorioso. Se você vai para atender e vai atender um especulador, se você vai só para estar ali cumprindo papel em uma visita, então você tem realmente a mente já de derrota. É importante que você tenha essa frase em mente o tempo todo. Eu até quis trazer um case de sucesso que é a Disney é referência para criar boas experiências, para encantar o cliente. Então eu trouxe as 4 chaves da Disney para excelência e tudo começa com a segurança, transmitir credibilidade para que o cliente confie em você. Isso vem desde o primeiro atendimento, desde a primeira ligação, desde a forma que você se posiciona, por exemplo, nas redes sociais. Muitas pessoas, antes, às vezes, de te procurar, elas vão procurar por você nas redes sociais, antes de elas, às vezes, marcar uma visita. Então, é importante que você passe credibilidade. Na forma de ligar, às vezes, você liga com uma postura de fraco e sem entusiasmo, você não vai passar credibilidade para o cliente. Ele sente tudo, você pode acreditar, mas ele sente tudo. Então, se você transmite segurança, fica até mais fácil para você agendar a visita e na visita mais segurança para fechar um negócio. Então, é importante que tudo comece ali com segurança, cortesia, eu até falei um pouco já sobre isso, sorrir, estar entusiasmado, ser cativante com todos os clientes, que seja baixo padrão, médio padrão, luxuoso, alto padrão, você tem que tratar todo mundo da mesma forma. Você tem que sorrir, você tem que estar entusiasmado, você tem que realmente transmitir uma boa energia. O cliente sente tudo isso e isso faz parte de tudo que a gente precisa para passar uma boa experiência. O show, preservar a experiência
mágica do cliente, do início ao pós-venda. Então, às vezes o cliente já chegou com aquela ideia de realizar um sonho. Se você atende ele mal, se você não se prepara para atender, se você chega lá cabisbaixo, sem entusiasmo, se você não prepara um ambiente para recebê-lo, você vai estar quebrando essa parte da magia que você precisa encantar os clientes. Tudo isso vai fazer com que ele se lembre de você depois, na hora de indicar, na hora de voltar a fazer outro negócio, e facilita na hora de você converter em uma venda. Toda a experiência ela facilita na hora de converter uma venda. E a quarta chave, eficiência. Agilidade, atenção aos detalhes, foco no cliente, ser resolutivo. Então, se você usar todos esses passos que eu já passei até agora, usar as outras 3 chaves, você vai estar sendo eficiente. Você precisa focar que você precisa resolver aquele problema do cliente, você precisa ser eficiente, ágil, resolutivo, dar atenção. Tudo isso, ele cria uma boa experiência e te faz ser uma pessoa eficiente. Quando ele lembrar de você, ele vai lembrar de você pela sua eficiência, porque você prestou atenção em todos esses detalhes, desde atender às necessidades dele, prestar atenção no ambiente. Tudo isso, ele faz com que você seja uma pessoa eficiente. Eu trouxe até essa frase aqui do Walt Disney também. Faça o que você faz tão bem feito que eles vão querer voltar e trazer os amigos para ver seu trabalho. É o que acontece. Quando você faz o seu trabalho bem feito, as pessoas vão voltar, elas vão comprar de novo, elas vão te indicar, e acontece muito isso comigo, então por isso eu consigo vender todos os meses. Tem muitas vendas de indicação, tem vendas que eu faço para clientes investidores que estão sempre comprando, e mesmo que eu às vezes não venda para uma pessoa, porque às vezes ela acontece dela encontrar uma oportunidade direto com o dono, já aconteceu. A cliente, ela ficou tão mal por ela não ter comprado comigo, por eu tê-la atendido tão bem, que ela me indicou outros quatro amigos, e eu tô conversando com esses outros 4 amigos. Ela comprou direto com o dono, mas eu consegui encantá-la, consegui criar uma boa experiência, e ela vai se lembrar de mim mesmo que ela não tenha comprado de mim. E isso, com certeza, me faz vender todos os meses. Todos esses pontos junto também com a disciplina e planejamento, que eu sempre tenho tudo controlado, não esqueço de atender nenhum cliente, nunca aconteceu comigo, mas é importante que a gente sempre preze a boa experiência do cliente. As 2 dicas de ouro que eu prometi que eu daria no final, eu sempre uso isso no meu dia a dia. Vendeu? Excelente! Não se acomode, parta para outra imediatamente. Não tem melhor combustível para uma venda do que você ter acabado de fazer outra venda. Então, se eu vendi, por exemplo, hoje cedo, hoje à tarde eu já estou procurando o próximo cliente que estava em negociação, porque eu não me acomodo, eu tenho essa constância. Mesmo que eu tenha vendido um alto padrão, que tenha entrado realmente uma grana boa, eu não paro. Assim, a gente precisa ser grato pelo que aconteceu, mas não podemos nos acomodar, esperar o dinheiro acabar para voltar e vender de novo, tirar férias ali toda venda que você faz. É importante que você seja constante, e uma venda ela é combustível para a próxima venda, então eu não paro. Eu estou sempre buscando um cliente após o outro, fechamento, o próximo cliente, e sempre gosto de agir dessa forma, porque isso com certeza me ajuda a vender todos os meses. Eu não fico parada esperando o dinheiro acabar para poder voltar a pensar na próxima venda. E se você não vendeu, você precisa ter outras negociações. Nunca coloque os ovos na mesma cesta. E eu aprendi isso naquela minha primeira semana de trabalho, que eu estava com uma negociação muito alta, e o meu diretor me falou para eu nunca colocar os ovos na mesma cesta, para eu ter vários pratinhos girando, que a gente fala. É importante que você sempre tenha outras negociações. Você precisa dar atenção para um cliente que está em ponto de fechamento? Claro, mas você não pode ter só um. Se você tem só um, isso vai te frustrar mais. Eu já tive negociações que caíram de fazenda, VGV de 27 milhões, estava já em ponto de fechamento mesmo, transferir o valor de entrada, e o proprietário desistiu de vender a fazenda. Então, é importante que você tenha outras negociações para você não se frustrar tanto e para não parar quando você tiver uma negociação que vai cair, porque você vai tomar bolo não, né? Delay que a gente fala, quando o cliente não vai na visita agendada. Você vai ter negociações que vão cair, então é importante que você tenha outras negociações, justamente para não ficar tão frustrado e para conseguir continuar, seguir em frente. E importantíssimo é que você seja resiliente.
você vai sentir vontade de desistir. Vão acontecer situações de você falar, não dá para continuar, o dia a dia é muito estressante, as negociações vão cair, você vai tomar bolo de cliente na visita. E se você, no começo, naquele questionamento que eu respondi, tiver um propósito maior, se você estiver ali para realizar o sonho das pessoas, para transformar vidas, para transformar a sua vida, e não estiver só pensando no dinheiro, você não vai desistir, você vai ter forças para continuar. Então é importante que você seja sempre resiliente, que você saiba recomeçar, porque realmente é uma profissão maravilhosa, mas a gente precisa pagar o preço para isso. E é importante justamente que você tenha um propósito maior para ficar mais fácil continuar quando as coisas não estiverem correndo tão bem. Eu mesmo vendendo todos os meses, às vezes me estresso tanto, fico tão chateada com as negociações que caem, que às vezes sinto vontade de desistir, mas eu sempre me lembro desse propósito maior, que eu tenho o poder de realizar sonhos, que essa profissão transformou a minha vida. Então é importante que você sempre esteja atento a isso, ser resiliente. E é isso, eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui, sou muito grata ao Ricardo por poder falar aqui um pouquinho com vocês. Eu espero ter contribuído um pouquinho, pelo menos, com cada um de vocês. E estou deixando aqui meu Instagram, se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, quiser tirar alguma dúvida, fazer uma outra pergunta, eu estou à disposição. Obrigada!